Olá pessoal, como vai? Espero que você esteja muito bem. Eu sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Nós vamos conversar hoje com José Carlos Palermo. E o tema, personalidades múltiplas. Alô, meu amigo, onde você está agora? Eu estou em Santos. Em Santos. Nasceu aí? Sim, sou santista, estado de São Paulo. Que legal. E muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Sou muito Pessoal, grato por estar aqui. Muito grato nós por que estar aqui no seu agradecemos. canal. Pessoal, já dá o like aí para reforçar a nossa live, para nós alcançarmos mais pessoas. Ô, Palermo, vou te chamar assim. O que é que você Sim. faz atualmente de trabalho na sua vida e as atividades anteriores para a nossa audiência te conhecer um pouco melhor? Bom, eu sou terapeuta holístico há praticamente 25 anos, né? Eu atuo com terapias holísticas, terapias vibracionais, já passando um pouquinho de 25 anos, profissionalmente falando, né? Mas eu já vinha utilizando essas técnicas para tratar pessoas antes mesmo de me tornar um terapeuta holístico. Eu, quando criança, desde pequeno, sempre me interessei muito por assuntos ligados à espiritualidade, ligados à magia, né? Eu comecei a estudar alta magia quando eu tinha 11 anos de idade, porque caiu um livro na minha mão, né? Um livro chegou até a minha mão, e esse livro falava sobre alta magia, falava sobre hipnose, falava sobre radiestesia, e isso acendeu dentro daquele garoto uma busca interna que já existia. E eu comecei a ler tudo que eu podia naquela época. Nós estamos falando de 57 anos atrás, tenho 68 anos hoje, né? E aí, na verdade, a minha vida seguiu um caminho natural de todo garoto que quer chegar em algum lugar. Só que aos 40 e tantos anos de idade, tudo ruiu, e quando eu me vi, quando eu dei por mim, eu estava terapeuta. Eu estava atendendo pessoas pela internet, gratuitamente, porque eu estava em pânico, né? Então, há uns 28 anos atrás, eu entrei em pânico, eu fiquei numa situação muito desastrosa, e há 28 anos atrás, falar em pânico, depressão, era uma coisa que não era muito usual, não é? Então, naquele momento, eu não saía de casa, eu ficava muito preso, né? Eu ficava muito preso dentro de mim, meio que ensimesmado mesmo, né? Até que, de repente, um dia, eu entrei numa sala de bate-papo, lá existia uma moça com uma série de problemas, né? Enfim, comecei a conversar com a moça, ela era maníaca depressiva, tinha uma tendência suicida, era uma coisa pesada, não é? E nós começamos a conversar todos os dias, eu fui utilizando com ela, sem me dar conta, coisas que eu havia aprendido quando eu era menino, né? Ou seja, alta magia é o poder da mente, é o poder mental, ou seja, é aquilo que você faz com o seu pensamento. Já que você pode pensar, por que não pensa direito? Essa é a estrutura da alta magia, né? E aí minha vida foi seguindo esse caminho, eu acabei atendendo muita gente, eu cheguei a atender mais de 300 pessoas, gratuitamente na época, através do ICQ, que era um programa que tinha no computador, eu acho que você talvez lembre. Então, através do ICQ, eu cheguei a atender pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil que tinham pânico, depressão, ansiedade, e as pessoas saíam dos quadros de pânico porque elas faziam aquilo que eu sugeria que fizessem. Então, elas ficavam bem, mas eu não ficava porque eu não fazia aquilo que eu sugeria a elas que fizessem. Até que, de repente, chegou um dia que eu simplesmente falei, caramba, poxa vida, está todo mundo melhorando, menos eu. E, de repente, a minha trajetória na terapia holística começou assim, tirando pessoas de quadro de pânico, porque eu estava em pânico. Então, quando hoje eu trato de uma pessoa com pânico, depressão, ansiedade, eu sei onde ela está, né? Então, o forte do meu trabalho é justamente lidar com pessoas traumatizadas, né? Porque quando nós falamos em pânico, depressão, ansiedade, nós estamos falando de traumas seculares, traumas milenares, traumas que aconteceram em muitas encarnações, e muitas vezes sucessivamente, né? E aí é onde entra o tema que eu me propus aí a conversar com você, quando você me fez o convite,
te agradeço mais uma vez, que é personalidade múltipla. Na época, eu já atendia pessoas, não é? Eu já atendia muita gente. Eu atendia pessoas com apometria, com antigoécia, com hipnose, com radiestesia, com terapia de vida passada, uma série de coisas, né? Uma série de técnicas de forma organizada, de forma coordenada. E há cerca de uns 20 anos atrás, eu conheci o Godinho, em São Paulo. Não é? Eu sou de Santos, estado de São Paulo, mas eu soube que ele estava fazendo um ciclo de palestras em São Paulo e eu fui justamente para poder conhecer o trabalho que ele desenvolvia. Porque ele desenvolve todo um trabalho com o psiquismo, né? Eu sou terapeuta hoje há 25 anos, o Godinho, ele hoje é terapeuta por volta de uns 40 anos, ele já vinha trilhando esse caminho muito antes de mim, né? Então, ele fazia um misto de apometria, de terapia de vida passada e de captação psíquica. Aquilo me chamou bastante a atenção. Na verdade, o Godinho, ele fazia, ele estava, é um homem além do tempo dele, não é? Porque na época ele já fazia o que se faz hoje. Hoje, quando alguém quer vender um curso, por uma semana fica dando informações, passando conteúdo, e de repente, no final, ele vende o curso. O Godinho fazia isso, ele saía da onde ele morava, que acho que é Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, também, se não for, isso não é importante. Mas ele ia muito a São Paulo e fazia essas apresentações porque ele vendia o curso, né? Ele dava curso de psiquismo, ele chegou a escrever alguns livros. Eu lembro que, nesse dia que eu fui a São Paulo conhecê-lo, eu ainda comprei esses 2 livros dele, tá vendo? Então, eu devorei essa informação sobre personalidades múltiplas e todo o meu trabalho foi se delineando em cima daquelas informações que eu peguei através do Godinho, porque, de fato, é fantástico. Se a gente for analisar a espiritualidade de uma forma simples e natural, nós vamos perceber que a maior parte dos problemas que nós temos não são problemas nossos, não é? Os problemas que o Palermo tem não são problemas do Palermo, são problemas de pessoas que coabitam esse mesmo corpo que o Palermo, não é? Então, cada vez que você nasce, por exemplo, num planeta como a Terra, não é? Cada vez que você vai desenvolver uma nova existência, no seu subconsciente estão inseridas ali várias personalidades múltiplas, ou seja, várias pessoas que você já foi um dia, não é? Então, dependendo de como você tenha vivido essas últimas encarnações, aquelas personalidades, elas não aceitaram a morte, não entenderam a morte, não entenderam o que viviam, né? E, de repente, elas continuam presas naquele nível de consciência em que elas estavam. Então, hoje nós estamos aqui em 2023, mas vamos imaginar que em 1800 eu tenha vivido uma vida X, Y, Z, uma vida qualquer, e ali eu tenha tido, por exemplo, um tipo de morte absolutamente desastrosa. Uma parte minha está presa lá em 1800. Então, a personalidade múltipla é isso. São pessoas que têm personalidade, têm cor, têm forma, têm tamanho, a sexualidade muitas vezes é diferente da nossa, não é? Muitas personalidades múltiplas nossas têm uma sexualidade diferente da nossa. Mas eu pretendo falar, eu fiz até para não me perder, porque é um assunto tão extenso, né? Eu escrevi aqui algumas coisas, um roteiro, basicamente como um roteiro, para poder falar com vocês. No meu canal no YouTube, eu tenho várias lives falando sobre personalidades múltiplas, várias lives. Mas com o tema personalidades múltiplas, tem até uma recente. Então, hoje, eu lembro que 2 pessoas me perguntaram, uma delas, uma senhora que me segue de São Paulo, ela falou, acho que de São Paulo, se não me falha a memória, mas, Palermo, é um tema recorrente, por que você vai falar no programa do Flávio Vale um tema que você está sempre utilizando? Porque esse tema, personalidades múltiplas, por mais que eu fale dele, eu nunca falo completamente, porque é muita coisa para você explicar exatamente como funciona isso para quem não entende absolutamente nada. É um trabalho meio que hercúleo. Por isso, nós estamos aqui falando sobre personalidade múltipla.
Então, isso teve início lá com aquele conhecimento que eu tive com o Godin, né, que foi fantástico na minha vida, porque tudo aquilo que eu já fazia com a apometria, com a antigoécia, a apometria é uma técnica de desdobramento dos corpos físicos que nós temos, fisicalizados, né? Nós temos 7 corpos fisicalizados, mais 7 corpos não fisicalizados, 14 corpos no total, para que nós possamos existir aqui agora. A apometria, então, faz um desmembramento, desdobramento desses corpos. A antigoécia vai fazer um processo de dissociação entre esses corpos para que seja feita no plano espiritual a remoção de quadros de magia negra, quadros de angústia, de mágoa, de ressentimento, de ódio, tanto que, ao final desse trabalho hoje, se o Flávio me permitir, eu vou fazer uma meditação breve, rápida, para a gente identificar algum quadro de personalidade múltipla que você tenha. Se você não consegue dirigir, não é porque você é incapacitado, é porque existe aí uma personalidade múltipla que não te deixa dirigir. Se você não consegue andar de elevador, não é porque você seja medroso, é porque você tem aí uma personalidade múltipla, sabe? Coabitando esse teu corpo, e essa personalidade acordou de uma hora para outra e, de repente, você não entra mais no elevador. Eu, por exemplo, eu lembro de muitas encarnações anteriores minhas, né? Eu já fui emparedado vivo, sabe? Num tempo muito antigo, eu fui emparedado vivo, era um castigo que se dava naquele momento para pessoas que eram condenadas por alguma coisa, né? Então, essa personalidade, que é uma personalidade múltipla, ela ainda continua coabitando esse corpo do Palermo, e já, com certeza absoluta, veio meio que atrapalhando a vida de uma série de personagens que eu vivia anteriormente. Então, cada vez que você tem uma certa dificuldade, essa dificuldade está estruturada, centrada em uma personalidade múltipla. E, no final, eu pretendo fazer justamente um trabalho para que, de repente, você consiga acessar essa personalidade, ajudá-la, porque personalidade múltipla nenhuma está aqui para nos atrapalhar, né? As personalidades múltiplas estão aqui porque elas são seres doentes. Então, são partes nossas que são doentes. Tá bem? Então, imagina que você, de repente, numa vida qualquer, você estivesse andando. Eu vou citar um caso real, né? Um caso real. Um caso de uma pessoa que não conseguia dirigir de jeito nenhum. Ela não conseguia dirigir. Ela não conseguia nem entrar em carro. Por quê? Porque há séculos atrás, alguns séculos atrás, ela era uma cigana. Ela andava em cima de carroça, não é? Eles se transportavam de um lugar para outro em cima de carroça. E numa daquelas viagens, quem conduzia a carroça não percebeu, existia uma pedra, né? E a carroça virou justamente em cima dela, ela morreu esmagada ali. Então, aquilo estava muito latente dentro dela. Então, aquela pessoa estava desesperada, até hoje, séculos, né? Absolutamente desesperada, e aquela pessoa não conseguia dirigir. Na medida em que o personagem foi compreendido, foi auxiliado, ela passou a ter uma vida normal, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu estou falando muito, eu não sei. Se eu estiver falando muito, Flávio, você me chama aí, porque eu falo mais do que deveria, muitas vezes. Nós estamos adorando, viu? Continue, fique à vontade, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Personalidade múltipla, as personalidades múltiplas são representações de pessoas que nós já fomos em encarnações anteriores, que existem apenas dentro do nosso subconsciente. Então, vamos imaginar, existe uma caixa, né? Registro acástico. Você já deve ter ouvido falar num registro acástico planetário, registro acástico universal, registro acástico pessoal. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida está registrado no seu registro acástico pessoal. Então, vamos lá. Vamos imaginar, essa conversa que a gente está tendo aqui agora está ficando registrada numa caixa de todos nós, meu e de vocês que estão participando desse processo. Daqui a 50 anos, 100 anos, por exemplo, o nosso nível de consciência vai estar muito diferente desse daqui hoje. Então, lá é possível que os jovens que estejam aprendendo aí sobre o psiquismo consigam, através de uma tela de computador,
experienciar ou assistir aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, porque nada passa desapercebido nesse planeta. E é assim que as personalidades múltiplas elas vão existindo de uma era para outra, de um século para outro, de milhares de anos, assim, em sequência, né? Então, na verdade, quando nós vamos encarnar um novo personagem aqui na Terra, Deus, que é um cara muito legal, ele coloca dentro desse personagem atual uma porção de outras personalidades que nós já tivemos e não ficaram compreendidas, para que, através da nossa personalidade atual, aquelas pessoas possam se libertar. Porque são pessoas. Sabe, o corpo morreu. O Palermo um dia vai morrer. É natural. Só que vai morrer o corpo. A personalidade Palermo continua ativa. E todo o trabalho que eu faço enquanto de Palermo para Palermo, por exemplo, objetivando ter uma qualidade de vida melhor, extremamente focada na espiritualidade, porque eu pretendo não ser uma personalidade múltipla, por exemplo, para o próximo que eventualmente possa vir além de mim. Personalidade, você hoje, por exemplo, a continuação daquilo que você foi na encarnação anterior, nas encarnações anteriores. É como uma corrida de bastões, não é? O sujeito ele vai correndo, ele corre até um ponto, ele pega o bastão, ele passa e o outro atleta vai seguindo. É assim, exatamente assim. Eu tenho, por exemplo, vários registros dessa minha existência. Eu nasci aqui agora em 1955, como Palermo, mas em 1945 eu tinha uma outra vida, e ali eu fui fuzilado, né? Eu não fui assassinado, eu fui fuzilado, diferente. Eu fui tido como um traidor, né? Eu vivia um regime, cheguei a viver aquele regime nazista, então ali eu facilitava a fuga de muitos judeus, e isso foi descoberto, isso veio à tona, eu fui considerado um traidor, eu fui fuzilado. Mas esse cara, esse alemão, ele ainda está aqui dentro de mim, ele existe dentro de mim. E ele, cada vez que eu por exemplo, que eu baixo a guarda, ele assume o controle. Bom, então, cada vez que alguma coisa acontecia e que não ficava muito claro, aquilo ficava registrado numa caixa, sabe? Numa caixa que hoje é o Palermo, mas numa caixa ou no registro acástico desse espírito que marioneta, por exemplo, esse personagem, não é? O nosso espírito não está dentro do nosso corpo. O nosso espírito, ele vibra numa frequência muito elevada, a partir da 14ª dimensão de consciência. Por isso que hoje, com a apometria anti-Goécia, a gente trabalha muito a nível de 14 dimensões de consciência, não é? Então, veja só, até que eu consiga me libertar disso tudo, o meu espírito ele fica meio que aprisionado. Ele fica meio que aprisionado nesse nível de consciência. E aí, automaticamente, hoje, enquanto Palermo, e eu especialmente tendo informação sobre essas personalidades múltiplas que coabitam esse meu atual personagem, o meu trabalho entre eu e eu mesmo é justamente me auxiliar naqueles níveis de consciência lá atrás. Né? Eu fiz o que tinha que fazer em 1945. Né? Eu fiz aquilo que eu precisava fazer. O meu papel ali era matar pessoas, era facilitar a morte de pessoas dentro de campos de concentração. E eu fazia isso. Só que chegou um determinado tempo que eu já não suportava mais aquilo. Então, eu começava a facilitar a vida dessas pessoas, ou seja, facilitar a fuga de muita gente. Então, tudo isso está inserido dentro desse atual personagem. Mas não só esse, eu tive personagens na Idade do Bronze, na Idade do Ferro, na Idade Média, onde matava pessoas também. Naquele momento, você era um guerreiro, então, se você é um guerreiro, você entra num campo de batalha, para matar ou para morrer. Não tem meio termo, não dá para você acariciar ninguém. Você entra num nível de consciência onde as pessoas estão completamente dementadas. E naquela época, ou você era guerreiro, ou você participava da elite, ou você não era nada. Não é? Então, boa parte dessas minhas vidas sempre foi dentro desse nível de consciência belicoso, violento. Então, essa violência, por exemplo, ela está dentro de mim, mas não é que o Palermo seja violento.
mas existem seres que são eminentemente violentos, e se o Palermo não assumir o controle, eles assumem esse controle. Cada vez que você baixa a guarda, cada vez que você entra em stand-by, automaticamente uma dessas personalidades múltiplas vem atuar. Então, elas têm poder de decisão, elas têm poder de autonomia, elas têm poder de ação, elas têm conhecimentos diversos e uma força mental extremamente bem desenvolvida. Dessa forma, essas personalidades múltiplas, elas atuam como se fossem obsessores. Elas são muito piores do que obsessores. Veja só, você nunca vai ter uma personalidade múltipla de alguém que queira te ajudar como se fosse, por exemplo, um guardião não, um mentor, um guia espiritual. Tem gente que pensa assim, mas não. Se há uma personalidade múltipla, é porque ela não aceitou ainda a existência dela, ela não aceitou a vida dela. Muitas vezes ela não sabe nem que morreram. Então, você nunca vai ter um personagem múltiplo que vá te auxiliar. Não vai, isso não vai acontecer. Personalidade múltipla, ela vive em guerra entre ela e ela mesma, sabe? Então, aqui agora, muitas dessas minhas personalidades múltiplas não me aceitam, porque eu, desde criança, eu sempre tive uma necessidade de querer ajudar as pessoas, né? E existe uma revolta dentro dessas personalidades múltiplas extremamente grande com relação a isso. Então, elas atuam como se fossem obsessores, elas me atrapalham, né? E elas atrapalham você também. Por quê? Porque, na verdade, elas não te aceitam. Elas pensavam de forma diferente de você, elas pensavam de forma diferente do que nós pensamos agora. Então, nós temos, na verdade, mais agressores do que nós possamos imaginar. Só para você ter uma ideia, dentro do conceito que eu acredito, né? Se eu vou lidar com pessoas que têm uma mediunidade muito acentuada, por exemplo, que tem clarividência, clareaudiência, essa coisa toda, muitas dessas pessoas, talvez por serem ainda desavisadas, vão acreditar que eu tenho muitos obsessores, porque elas vão enxergar isso. Só que não são obsessores, são personalidades múltiplas, porque não há tantos obsessores quanto as pessoas acreditam existir. Então, lá, em 1945, eu matei muita gente? Matei. Então, com certeza absoluta, muita gente ainda me persegue, mas não persegue o Palermo, persegue aquele cara. Segue aquele sujeito que foi lá. Embora ele tenha feito algumas coisas legais, ele fez coisas que não deveria. Então, ele vai ter que resgatar isso. Então, cada personalidade múltipla que existe dentro da gente está aqui para justamente poder resgatar aquele momento e simplesmente se libertar. Como é que vai se libertar? Vai para que lugar? Não vai para lugar nenhum, porque não existe para onde ir. Né? O objetivo nosso, o objetivo da encarnação, dessas encarnações sucessivas, é nós criarmos um processo de unicidade entre nós e nós mesmos. Né? É muito legal a gente ver aí informações, não, porque vamos criar um processo de unicidade com Deus. Cara, você não consegue criar unicidade com teu irmão, com teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher, com teu marido, com teu filho. Por que você não consegue criar unicidade com eles? Porque eles são diferentes. Agora, como é que eu posso criar unicidade, por exemplo, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha mulher, se eu não consigo criar um processo de unicidade entre eu e eu mesmo? O processo todo começa em mim e termina em mim. O processo começa em você e termina em você, sabe? Essa questão de personalidade múltipla, isso tá tão inserido na alma humana que, enquanto não for trabalhado, vai haver esse conjunto de encarnações sucessivas, até que nós comecemos a aceitar isso, falar, caramba, espera um pouquinho só, se eu estou aqui ainda nesse planeta, encarnando, utilizando um veículo físico, quando, na verdade, eu sou um ser extraterrestre, porque nós somos seres extraterrestres. Nós começamos a chegar nesse planeta que há quase 1 bilhão de anos atrás, há 980 e tantos milhões de anos atrás, né? Nós viemos de vários planetas, de muitos planetas para cá, com a missão de auxiliar esse planeta a atingir a iluminação, a atingir a luz, porque o planeta existe há cerca de 5, 6 bilhões de anos e ele estava justamente na mão de seres absolutamente trevosos. E continua, não é? Essa é a Illuminati. A Illuminati não é uma organização de seres humanos. A Illuminati é uma organização de seres que acontecem
a nível de quinta, sexta infradimensão, sétima infradimensão. Para cada uma das dimensões fisicalizadas na Terra, existe uma infradimensão que dá a sustentabilidade para que ela possa existir de forma fisicalizada. Mas, enfim, então nós começamos a chegar nesse planeta cerca de 980 milhões de anos atrás. Nós chegamos num nível de consciência muito diferente desse aqui. Nós chegamos num plano de consciência de quinta dimensão de consciência. Na verdade, nós somos seres de quinta essência. Nós nunca deixamos de ser seres de quinta essência. Nós estamos parados no tempo e no espaço. Então, hoje, quando se fala em evolução, que nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para melhorar, bobagem, nós estamos aqui para nos libertar desses grilhões todos que nos prendem à terceira dimensão. Só que esses grilhões, eles são vendidos para as pessoas como evolução, como libertação. E não há libertação até que haja o entendimento. Libertação significa compreensão, significa quando você realmente entende o que houve, você faz a coisa certa, sabe? Dá para mim voltar lá em 1580, quando eu tive uma vida terrível, tenebrosa? Não dá para voltar. Então, aquilo que não tem conserto, consertado está, contanto que eu, hoje, enquanto Palermo, eu consiga segurar o facho desse monte de gente que ainda coabita esse meu corpo. Então, quando você não consegue entender o que você é, o motivo da sua existência, você vai levando de um personagem para outro uma carga maligna, pesada, densa, por um tempo incontável. Não existe essa contagem de tempo. As pessoas perguntam, poxa, mas quantas personalidades múltiplas eu tenho? Eu até marquei isso para falar lá na frente. Não dá para saber quantas personalidades múltiplas nós temos, porque nós temos muitas encarnações, não é? Muitas encarnações. Mas também não dá para saber quantas encarnações uma pessoa teve até hoje nesse planeta. Mas você pode imaginar que um espírito velho, um espírito que já está aqui há muito tempo, né, e que absorveu essa densidade há muito tempo, ele tem 2.000, 2.500 encarnações com facilidade até. Então, aí você começa a perceber quanta bobagem existe dentro desse nosso Akasha, sabe? Existem muitas coisas existindo dentro do Akasha. Nós ficamos aqui acreditando num processo de evolução, num processo de crescimento, mas, cara, imagina que você nasceu 2.500 vezes, e 2.500 vezes você tem que aprender a bendita matemática. Tem que aprender a fazer xixi na fralda, cocô na fralda, sei lá. Imagina tudo. Que diabo de aprendizado é esse? Que em cada encarnação você passa novamente pelo mesmo problema. O meu papel junto aos meus pacientes, porque eu sou um terapeuta, né? Eu acho que eu já falei isso. O meu papel junto aos meus pacientes é procurar auxiliá-los a compreender o potencial crístico, o potencial, o manancial crístico que existe dentro deles. Todos nós somos Cristos em potencial, né? Todos nós. Cristo não tem nada a ver com Jesus. Jesus ou Cristo. Jesus, ele incorporou o Cristo cósmico. Assim como o Buda, como o Sai Baba, uma série de outras pessoas, uma série de outros avatares já fizeram isso. Mas você faz isso, não precisa ser um avatar para isso. Cada vez que você deixa a sua vida de lado para cuidar da vida de alguém, então automaticamente você está vivenciando esse Cristo cósmico. Cada vez que você deixa de pensar em você para pensar em alguém, cada vez que você faz um trabalho voluntário, por exemplo, para ajudar as pessoas, sem cobrar nada delas, gratuitamente, nós ajudamos muito mais, atendemos muito mais pessoas gratuitamente com esse nosso trabalho do que financeiramente no consultório, né? Mas, enfim, então vamos lá. Nós vivemos agora em 2023, mas essas personalidades, elas estão presas dentro de uma espécie de um looping no tempo. Sabe cachorro correndo atrás do rabo? Essa personalidade múltipla que não te deixa dirigir, que te faz ter medo de médico, sabe? A síndrome do jaleco branco. Cara, o que tem de gente que não consegue olhar para um médico, sabe? Como a pressão vai nas alturas cada vez que essa pessoa tem que consultar um médico, por exemplo. Isso é uma personalidade múltipla. Pessoas que têm medo de sapo, pessoas que têm medo, têm pavor de lagartixa, de insetos, de aves. Você imagina só quantas vezes você já morreu num campo de batalha
porque são milhares e milhares de anos, desde que nós saímos da Atlântida, nós entramos num processo de extrema densidade. Então, quantas e quantas vezes, por exemplo, você entrou em campos de batalha e, de repente, você foi alvejado por uma espada e você caiu ali e a guerra continua, sabe? Porque o sujeito ele não pode ficar vendo se realmente você morreu ou não. Ele alvejou você, ele vai para o outro, para o outro, para o outro, e, de repente, aquela batalha termina e, aparentemente, aquelas pessoas que estão jogadas no chão estão mortas, mas nem todas estão mortas. Aí, de repente, vêm os corvos, os corvos, né? Vêm pássaros e começam a se alimentar daquela pessoa que, de repente, não está completamente morta ainda. Então, o sujeito ele está vivo, ele ainda está no corpo, e ele percebe que o corpo dele está sendo mutilado por aves, né? E isso vai gerar uma neurose extremamente grande dentro da cabeça, dentro da alma humana atual, e aí, automaticamente, a pessoa, se ela vê um beija-flor, ela entra em pânico. Eu tive um caso de uma paciente, anos atrás, que ela gritou tanto, mas tanto, que eu acho que o prédio inteiro veio justamente para frente do apartamento dela, no corredor dela, sabe? Era um prédio relativamente grande, inclusive, porque entrou um beija-flor. Ela sabia que não gostava de pássaro, mas aquele dia entrou um beija-flor, e ela gritava tanto, e o coitado do beija-flor ficou desesperado, começou a bater nas paredes, ele não conseguia sair, porque ele ficou completamente desorientado. Então, ali existiam dois seres absolutamente desorientados. Era ela, né, completamente desesperada, e o coitadinho do pássaro, que, de repente, num determinado momento, ele encontrou a janela e ele foi embora. E aí, quando ela abriu a porta, as pessoas entraram para cuidar dela, ela estava num estado absolutamente deplorável, mas não era ela. Se eu estou falando dessa questão de ser comido vivo ainda por pássaros, é porque eu venho presenciando nesses 25 anos muitas situações nesse sentido, né? Bom, então muitas dessas personalidades múltiplas, eles vivem até numa polaridade sexual distinta da nossa. Eu vou contar um caso para vocês de uma mulher, que me procurou no consultório. Ela era uma advogada, e ela era negra, uma advogada negra, e ela não conseguia tirar a OAB dela de jeito nenhum, não conseguia tirar a OAB dela. Na verdade, ela trabalhava num consultório, né, numa banca advocatícia, num escritório advocatício. Ela era utilizada pelos advogados porque ela não tinha a OAB, não tinha o registro na OAB, mas ela era melhor do que todo mundo ali, sabe? Então, ela era consultada pelos advogados. Não é que ela fosse tão melhor, é que geralmente as pessoas também são muito folgadas. Quando encontram alguém que tem, parece que o Código Civil, o Código Criminal, sei lá eu, na cabeça, parece que ao invés de procurar, vai consultar aquela pessoa. E era exatamente o que acontecia com ela. E ela foi me procurar justamente por isso. Então, logo no primeiro, segundo atendimento, não era essa a intenção, né? Mas ela entrou em regressão. Ela entrou em regressão no final do século XIX, era mais ou menos aquilo, final do século XIX. E ali ela era um homem, né? Naquela vida ela era um homem, e esse homem, ele era grosseiro, ele era áspero, ele era um sujeito arrogante, ele era aquela pessoa intratável, né? E ele odiava mulheres, porque ele dizia isso ele falava ali, né? Porque quando a pessoa tem esse tipo de mediunidade, ela já começa a falar. Ela fala, você está diante de uma mulher, por exemplo, negra, mas, na verdade, quem está falando não é uma mulher negra, é um homem. E aquele homem, ele achava que as mulheres eram absolutamente incapacitadas. E mulher negra ainda só servia mesmo para serviço, só para atividade serviçal, para absolutamente mais nada. Então, quando nós começamos a desenvolver o trabalho, e eu dizendo a ele, cara, baixa a tua bola, porque hoje você é uma mulher e você é uma mulher negra e você tem muita capacidade e você está ferrando a vida dessa mulher. Ele ficou desesperado. Por quê? Imagina um sujeito que, de repente, sai de um nível de arrogância absurdo e começa a chorar, porque ele não tinha mais como entender aquilo, interpretar aquilo. Esse é o princípio em que uma personalidade múltipla começa a sofrer, sofrer não é o termo correto,
mas começa a vivenciar experiências internas que vão lhe permitir soltar toda aquela maldade, aquela coisa pesada que existe dentro dela, né? Aquele ser, no caso, para criar uma unicidade com aquela mulher. A vida dela, quando esse processo na vida dela foi compreendido, a vida dela melhorou pra caramba. Ela conseguiu, inclusive, tirar a OAB dela, sabe? Enfim, estou citando um caso para que vocês entendam a interferência de uma personalidade múltipla no sucesso de uma existência. Muitas pessoas que vivem fracassando de caso em caso, de situação em situação, elas não estão fracassando porque elas são incapacitadas. Elas estão fracassando porque existem personalidades múltiplas dentro delas que as faz fracassar. Aí, de repente, você está me ouvindo aí, geralmente quando eu faço live, eu fico vendo o pessoal escrevendo aqui, hoje quem está vendo isso aí, para mim, é o Flávio. Então, cara, então eu tenho problemas, eu não vou conseguir resolver nunca. Não, você vai conseguir resolver. Se você, em um dia, desenvolver um trabalho dessa forma, você não consegue resolver isso sozinho. Não dá para você fazer isso sozinho, você precisa de ajuda. Você vai precisar de ajuda de um terapeuta e de um terapeuta que entenda de espiritualidade, que saiba o que a gente está falando aqui. Porque boa parte dos terapeutas que eu conheço, por exemplo, quando encontram casos onde há magia negra, onde há esse tipo de situação, que esse é o pior tipo de magia negra que existe, né? Porque não é uma magia negra que alguém fez feitiçaria contra mim, é algo que está preso dentro de mim. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com isso e me mandam muitos pacientes, né? Mas, enfim, seguindo. Essas personalidades múltiplas, elas ficam adormecidas há séculos. Existem personalidades múltiplas que são adormecidas há milhares de anos. É uma coisa muito louca isso. E como é que elas acordam? Elas acordam quando você lê um livro, quando você assiste um filme, quando você presencia uma determinada situação, sabe? Um acidente de automóvel. São coisas que servem como um gatilho que te remontam àquele momento em que, via de regra, você teve uma morte desastrosa, uma vida desastrosa. Sabe quantas pessoas tiveram vidas desastrosas? Eu tive. Vocês certamente tiveram também, né? Por quê? Porque simplesmente ainda não entenderam o que são. Então, se alguém lhe perguntar quem é você, essa pergunta não te leva a lugar nenhum. Porque quem sou eu? Eu sou José Carlos Palermo, RG tal, CPF tal, telefone tal, endereço tal, mas isso, nada disso que eu falei aqui agora vai fazer com que você se reporte àquilo que eu sou. Porque eu não sou o Palermo, eu apenas estou o Palermo. Cada vez que você sai do seu corpo, cada vez que você vai dormir à noite, você sai do seu corpo. Cada vez que você vai dormir à noite, você morre, porque você está saindo do seu corpo, sabe? Existem grandes possibilidades das pessoas desencarnarem enquanto estão dormindo, porque elas recebem um ataque fenomenal lá no plano espiritual e o cordão prateado delas é rompido, ela desencarna ali. E muitas vezes as pessoas vão achar que ela teve uma pessoa dessa teve uma morte maravilhosa, nossa, morreu com tranquilidade. Não morreu com tranquilidade, morreu sendo atacado e, de repente, está aprisionado num nível de consciência muito denso. A quarta dimensão, como existe a quarta dimensão e a quarta infradimensão, na quarta infradimensão, existem verdadeiras prisões, existem verdadeiros laboratórios, onde se mantém pessoas aprisionadas e onde se fazem experimentos genéticos. Tudo aquilo que acontece aqui na terceira dimensão existe porque acontece primeiro na quarta dimensão, mas não na quarta dimensão, na quarta infradimensão. E a quarta dimensão de consciência, eu tenho lives, inclusive, no YouTube falando sobre isso. A quarta dimensão de consciência não é um nível estático como a nossa terceira dimensão. Da terceira dimensão, você sai da sua casa, você pega um ônibus, pega o seu carro, moto, bicicleta, e você ou vai a pé e vai chegar em algum lugar. Então, todo mundo passa pelo mesmo lugar. Na quarta dimensão, não. Cada noite que você deita para dormir, nunca você vai sair exatamente no mesmo nível de consciência do dia anterior. E dependendo do nível de consciência que você esteja hoje, quando você deitar para dormir, você vai sair num nível de consciência menos denso ou mais denso do que o de ontem, por exemplo, né?
Bom, o importante é que, uma vez essas personalidades múltiplas acordadas, elas não voltam mais a dormir. Na medida em que uma dessas personalidades múltiplas acessa aquilo que você está vivendo agora, em 2023, ela vai ficar acoplada, que nem um Siri, sabe? Imagina uma coisa acoplada da qual você não consegue se desvencilhar. Quando uma personalidade múltipla acorda, é sinal de que você tem que buscar ajuda, tem que procurar ajuda, tem que procurar terapia, tem que fazer terapia. Infelizmente é assim, né? Existem muitas formas de fazer terapia vibracional, tem até terapias gratuitas. Nós fazemos isso online, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras. Atendemos pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, né, de forma gratuita, auxiliando essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Bom, mas então, vamos lá, que eu falava aqui, uma vez que as personalidades múltiplas acordam, elas não dormem, elas não adormecem mais. Ou seja, que não acontece acaso, né? Para que essa personalidade múltipla tenha acordado, houve um acordo no universo para que aquilo de fato pudesse acontecer. Sabe, é como, opa, vamos acordar essa pessoa porque automaticamente chegou o momento dela se libertar. Existe um momento de libertação. Por isso você lê um livro, por isso você assiste um filme. Nada é o acaso. De repente você está lá com o seu controle de televisão e, de repente, você coloca num filme que você naturalmente não assistiria, mas você entra numa cena chocante e, de repente, você fica preso ali, sabe? Não consegue nem desligar a televisão. E nisso você está preso porque, de repente, uma dessas personalidades múltiplas pode ter acordado. Um dado extremamente importante. As pessoas, elas se preocupam muito com obsessão. Existe a obsessão, a possessão e a auto-obsessão, não é? A obsessão significa que existem pessoas que não gostam de mim. Então, eu tenho obsessores encarnados e desencarnados, tá certo? Todo mundo tem, você também tem. Ah, mas eu sou uma pessoa legal. Ok, mas tem gente que não vai com a sua cara porque você é uma pessoa legal. Então, ele é um obsessor seu, encarnado, de repente, que mora no seu prédio, que trabalha na sua empresa, ou que, de repente, está dentro da sua casa, que é pior ainda, né? A personalidade múltipla, ela te conhece de trás para frente, porque ela vive com você o dia inteiro, ela é você, você é ela, sabe? Não dá para soltar um do outro. É a mesma coisa que, meu problema está aqui no meu braço esquerdo, então, arranca o braço esquerdo? Não, eu tenho que criar um processo, né, de união entre esses dois braços, porque eles foram criados para que eu pudesse fazer coisas com os dois juntos ao mesmo tempo. Então, automaticamente, o obsessor, ele vem à tona quando a personalidade múltipla acorda. Então, se de repente, assistindo um filme agora, uma dessas personalidades múltiplas veio, por exemplo, a acordar, automaticamente, se aquela pessoa que você foi prejudicou alguém lá atrás, matou alguém, estuprou alguém, destruiu a vida de alguém, aquela personalidade múltipla daquele cara que você ferrou, ele vai te perseguir também. Porque é uma personalidade múltipla que vai te perseguir. Não é um espírito. O espírito está encarnado. Eu sou encarnado, né? Eu matei o Chiquinho lá atrás, há 300 anos atrás. E, de repente, assistindo aqui o filme Gladiador, por exemplo, aquilo veio à tona e o Chiquinho, opa, deixa eu pegar o cara. Mas ele não quer pegar o Palermo. Ele quer pegar aquele cara que matou ele, que acabou com ele. Então, o próprio obsessor, o possessor, também é uma personalidade múltipla, via de regra. É claro que existem seres desencarnados que são obsessores, não estou dizendo que eles não existem, mas é que a grande maioria não é. A grande maioria é uma guerra entre personalidades múltiplas. Por isso que um trabalho espiritual sempre vai quebrando, com apometria, antigoécia, por exemplo, terapia de vida passada, sempre vai quebrando quadros de magia negra. Só um minutinho, gente. Um minuto, por favor. Bom. Me perdi. Então, vamos lá. Quando aparece esse obsessor, quando existe aí um obsessor, vamos imaginar que alguém não vá muito com a sua cara e resolva procurar um... Pode falar.
É disso mesmo que você estava falando. Continue, muito bem. Então, vamos lá. Vamos imaginar que existe uma pessoa que não goste de você. E essa pessoa procura um feiticeiro. O que mais tem nesse planeta é feiticeiro, né? Tem mais feiticeiro do que gente aqui. E esse feiticeiro, ele vai utilizar de seres trevosos, seres desencarnados trevosos, para prejudicar você. Então, ele vai cobrar, a pessoa vai pagar, vai levar animais, vai ter matança, vai ter uma opção de coisas, né? Justamente para que aquele ser se sinta alimentado, porque ele tem necessidade do plasma. Então, nesse caso, existe o obsessor, sim. Agora, esse obsessor, ele vai se utilizar das suas personalidades múltiplas. Aquele espírito desencarnado, ele não vai te atacar, ele vai te estudar. Ele vai estudar você, ele vai ver aonde você cai, aonde você roda. É dessa forma, por exemplo, que uma obsessão ela se transforma numa coisa perigosa. Por quê? Porque aquela personalidade múltipla que coabita o seu corpo, ela não gosta de você, ela não vai com a sua cara. Então, ela vai compactuar para aquela pessoa te prejudicar, porque ela sozinha não consegue. Porque ela está sob o seu domínio, sabe? Então, muitas vezes, quadros obsessivos são terríveis por conta dessas personalidades múltiplas. Essas personalidades múltiplas, elas quase nunca têm a compreensão delas estarem desencarnadas. A grande maioria das vezes, elas nem sabem que estão desencarnadas. Sabe por quê? Porque ela está sentindo lá o gosto do sangue do século XIV, XIII, XII, XI, IX, II, V, sabe? E quando ela foi esmagada, massacrada, ela está lá, aqui, ela está sentindo dor ainda, ela está sentindo mágoa, ela está sentindo traída, ela está se sentindo dentro de uma situação bastante complicadíssima, sabe? Por exemplo, o Lacerda, doutor Lacerda parece que é o meu amigo, né? Mas o doutor Lacerda Azevedo, que criou a apometria, que criou esse termo aqui no Brasil, ele escreveu vários livros, né? Em função do trabalho que era desenvolvido lá no Rio Grande do Sul. E uma dessas passagens que eu sempre guardo é de um rapaz que foi procurar pelos serviços da equipe do doutor Lacerda e, de repente, aos 25 anos, 24 anos, 23 anos, uma coisa assim, de uma hora para outra, ele se tornou impotente. Ele tinha uma namorada e ele era um menino, um garoto, então estava no vigor da existência humana dele. E, de repente, de uma hora para outra, ele ficou impotente, ele se tornou impotente. Não é? Então, o que a equipe do Lacerda fez? Começaram a fazer captação psíquica, ou seja, voltar no tempo para entender o que houve com aquele rapaz agora, encarnado. Mas pegaram uma frequência vibracional dele, numa época muito antiga, sei lá, a Idade Média, por exemplo, onde ele era um rapaz muito forte, muito bonito, e ele vivia numa espécie de um castelo, de um lugar muito protegido. E o dono daquele lugar, ele estava indo para uma batalha. E aí, automaticamente, o que ele fez? Ele confiava nesse rapaz, ele deixou esse rapaz tomando conta da casa dele, da mulher dele. E o rapaz tomou conta da mulher dele direitinho. Só que, na verdade, o que acontece? Aquele rapaz, ele estava se relacionando com a mulher deste homem, que era poderoso, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma vida paralela, que era a vida dele, né? E houve um momento, isso ainda, que aquelas guerras demoravam muito tempo, né? Houve um momento da vida desse rapaz que ele resolveu se casar com uma garota que ele amava, que ele era apaixonado pela menina, ele queria casar com aquela moça. Quando esta mulher soube disso, ela mandou matá-lo, né? Ela pegou os guardas lá do castelo dela e falou: vamos passear com ele, vamos matar, joga ele numa vala. E fizeram isso, mataram o moleque, mataram o garoto, que era... Quando ele completou exatamente a mesma idade, isso está num dos livros do Lacerda, eu não vou lembrar qual deles agora. Então, esse garoto ele foi assassinado. Ele foi assassinado e foi traído, mas ele não entende, ele não tinha ainda a consciência de que ele tinha sido traído. Posteriormente, quando ele compreendeu que realmente desencarnou e que ele percebeu que ele foi traído por aquela pessoa, por aquela mulher, automaticamente ele entendeu: o sexo não é uma coisa boa.
Então, agora, na vida atual dele, que não é 2023, esse livro foi escrito há muito tempo atrás, aquela pessoa, de repente, do nada, passou a não conseguir ter uma ereção, né? Quando não tinha nenhum sentido para isso acontecer. E isso é uma personalidade múltipla. Bom, quando você pensa em personalidade múltipla... Desculpa, gente. Toma uma aguinha para completar a água do radiador. Continue. Então, quando você pensa numa personalidade múltipla, não tem como você pensar que ele vai ser seu mentor, que ele será seu guia espiritual, porque ele não é isso. Uma personalidade múltipla é uma pessoa que existe dentro de você, que é desajustada, ressentida, ferida, magoada, traída. E aí, automaticamente, ele só tem ódio dentro do coração. E essa a grande finalidade de você estar vivendo novamente como humano, que é ajudar aquele ser a compreender que nada daquilo vale mais porque ele está vivendo hoje. Sabe? Esse é o grande chavão da coisa, né? Você morreu no século XIX? Legal, não tem problema. Porque você está vivendo agora, no século XXI, uma nova existência, uma nova personalidade. E ele pode compactuar para que você atinja o sucesso que ele não conseguiu atingir naquele momento. E é dessa forma que a gente vai dando continuidade às encarnações. Você faz aqui agora aquilo que já estava fazendo na encarnação anterior. E vai continuar fazendo isso em encarnações sucessivas, se realmente você não se preocupar, se preocupar em buscar informação sobre aquilo que de fato você é. Então, essa nossa personalidade atual, como eu já falei, ela sobreviverá à nossa vida atual. O Palermo vai morrer o corpo, mas a personalidade Palermo, ela vai continuar. E uma personalidade múltipla só consegue, então, integrar-se ao espírito, no caso, esse sujeito que viveu lá atrás, vai conseguir se integrar ao meu espírito, ao espírito que justamente é o detentor dessa existência, quando ele se despersonalizar. Porque, na verdade, há uma excessiva personalização da pessoa. Então, se você achar, por exemplo, que você é uma determinada coisa, vamos imaginar, não sei como explicar isso agora, deixa eu ver se me vem isso de uma forma mais simples. Muitas vezes nós esquecemos o que nós somos, né? E nós começamos a focar demais a atenção naquilo que nós não somos. Se eu vou focar demais a atenção no Palermo, eu vou perder o bonde da história. Porque o Palermo, ele é uma partícula importante. O Palermo, ele é uma partícula importante de uma forma de vida. Procurem assistir esse filme aqui, olha. A Viagem. Esse filme, ele está na está no Netflix também, eu acho. Um dos dois ele está. Quando eu gosto muito de um filme, eu compro o filme, porque daqui a pouco ele não está mais na televisão. Porque um filme como esse, você vai vê-lo dezenas de vezes, muitas vezes. E cada vez que você ver esse filme, você vai perceber uma particularidade diferente. Então, se você assistir esse filme hoje, ainda, você vai entender o que é personalidade múltipla. Porque existe... o filme ele foi feito de uma tal forma que realmente você começa a compreender todas as passagens que você tem em vários corpos, em vários tempos diferentes. Bom, quando uma personalidade múltipla, vamos imaginar, você está lendo um livro e, de repente, ou assistindo esse filme, uma personalidade múltipla acorda. Quando essa personalidade múltipla acordou, ela começa a te atacar. Porque ela fala, que cara chato, que cara idiota, mas esse cara é muito imbecil, esse cara é muito burro. Caramba, como é que eu posso ser esse cara quando ela já começa a perceber alguma coisa? Estão dizendo aqui para mim, sabe, que eu sou esse cara, mas eu não sou esse, porque esse cara é idiota. Eu era muito esperto. Lembra do advogado, da mulher negra hoje? Aquele cara, ele era arrogante, prepotente, ele era o dono de todas as verdades que ele julgava existir.
Então, quando ele começa a perceber que você vai procurar um terapeuta, por exemplo, para se libertar dele, porque é isso que ele vai pensar. Esse cara está querendo se libertar de mim. Então, ele começa a te atacar, ele começa a te atingir, ele começa a te ameaçar, ele começa a te prejudicar. Então, por exemplo, quer ver só? Imagina só que você marcou com o seu terapeuta e cada vez que você tem que ir no seu terapeuta, você tem princípio de diarreia. Só que você não sai de casa. E aí a diarreia não acontece. Aí quando você parte para cima disso, abre a porta e vai embora, você pode ver que aquilo vai sumir, porque aquilo era uma cortina de fumaça. Então, cada vez que você tiver alguma dificuldade para tomar alguma iniciativa em algo importante para você, é uma personalidade múltipla. Nessa live aqui, como eu tenho bastante tempo para falar, eu procurei organizá-la de forma diferente, inclusive, das outras, porque nas outras eu acabo falando meio que en passant. Aqui não, aqui a gente está falando especificamente sobre isso. Então, essas personalidades múltiplas, você tem personalidades múltiplas que já teve iniciação, já passou por muitos processos iniciáticos. As pessoas falam hoje, porque eu vou ser iniciado aqui, vou ser iniciado ali, existe uma ordem, não sei o quê, blá, blá, blá. Não existe capacidade nenhuma. Ninguém tem capacidade para iniciar ninguém hoje, no meu modo de entender. E as pessoas têm menos capacidade ainda para serem iniciadas. Porque uma iniciação, imagina só, no século X, uma iniciação. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha absolutamente nada. Você não pensava. Aliás, há 50 anos atrás, a vida era muito diferente de hoje. Há 50 anos atrás, era possível fazer um trabalho iniciático. Hoje, a nossa cabeça é tão louca, com tantas informações acontecendo ao mesmo tempo, que nós não temos capacidade de concentração para uma iniciação. Mas, enfim, voltando, muitas dessas nossas personalidades passaram por processos iniciáticos extremamente fortes, sabe? Extremamente estruturados. Muitas dessas nossas personalidades múltiplas acabaram atingindo nível potencial imensamente grande de magia. Muitos de nós nos tornamos magos negros. E muitas dessas nossas personalidades ainda são estruturadas em magia negra. Então, cada vez que uma dessas personalidades, por exemplo, percebe que está sendo acessada e que você está trabalhando para que ela seja desativada, ela vai te atacar de uma forma oculta. E muitas vezes ela vai começar a aparecer em sonho para você. Então, sabe, tem muita gente que não consegue dormir. O sujeito ele vai deitar, ele vai dormir, ele começa a passar por pesadelo, estão matando, estão acabando com ele, e quase nunca são obsessores. Boa parte dessas vezes que você está passando por esses ataques noturnos, você está sendo atacado por pessoas que moram dentro de você, que te conhecem de trás para frente. Bom, é impossível determinar quantas personalidades, porque eu já falei isso lá atrás também. Então, não há como nós sabermos quantas personalidades múltiplas existem. Sabe? O Flávio está colocando aqui, Identidade é um filme de 2003 com John Cusack, Liliota. Eu não conheço esse filme. Fala de múltiplas personalidades também, muito interessante. Que legal. Vou procurar conhecer, porque eu não conheço esse filme. Eu gosto de ver esses filmes até para passar para os meus pacientes, sabe? Nos cursos que eu dou muitos cursos de terapias holísticas também, não é? Venho formando terapeutas, ajudando o terapeuta a se formar há mais de 20 anos também. Bom, então, muitas vezes uma pessoa chega no consultório e ela vai achando que um atendimento ou 2 atendimentos vai resolver um problema, e não vai resolver um problema. Porque o problema que nós temos, ele é secular, ele é milenar, né? E você não tem uma personalidade múltipla, você tem muitas. Se você tivesse uma personalidade múltipla, você já estaria se libertando desse princípio de terceira e quarta dimensões. Existe uma nova raça raiz que já vem sendo criada nesse planeta, né? Aqui mesmo, na nossa Amazônia, por exemplo, existe uma cidade intraterrena chamada Mistlitlã. Ali existe toda uma configuração de seres extraterrestres, intraterrenos, intramarinos, seres híbridos, que vêm trabalhando
para a constituição da nova formatação da nova raça raiz. Mas eu também tenho lives falando sobre isso, se você quiser depois procurar lá no meu canal do YouTube. Bom, então eu estou falando aqui dos conhecimentos iniciáticos que eu já falei. Muitas dessas personalidades múltiplas chegaram a ter conhecimentos iniciáticos. Então, muitas dessas pessoas, porque são pessoas, vamos pensar nessas personalidades como pessoas, elas têm muita informação. Então, você vai num terapeuta, quando o terapeuta está começando a pensar, ele vive num nível de consciência diferente do terapeuta. E se o terapeuta não tem mecanismos internos juntamente com o seu grupo de assessores, vamos chamar assim, né, no plano espiritual, eu consigo auxiliar uma pessoa porque eu não sou Palermo, eu apenas estou Palermo. E ali eu sou só a pontinha do iceberg. Existem seres trabalhando dentro dessa frequência de Mistral muito fortemente para que aquela pessoa seja curada, né, dentro dessa frequência aí de Makiventa Melquisedeque, por exemplo. Né? E quando esse personagem ele tenta interpelar o meu plano mental, ele tenta invadir meu plano mental, ele é interpelado por outros seres que o cedam para que a pessoa possa se libertar. É por isso que é muito importante, se você tem esse tipo de problema, fobia, trauma, depressão, pânico, não adianta você simplesmente fazer terapia comum, porque não vai funcionar. Porque isso é um quadro espiritual e tem que ser tratado de forma espiritual por alguém que entenda do que está fazendo. Porque senão também você vai fazer terapia a vida inteira e não vai resolver aquilo. Até porque, de repente, o próprio terapeuta não consegue entender e nem quer entender nada sobre a espiritualidade. Sabe, a questão de vícios, por exemplo, vícios e comportamentos desequilibrados, que é tão grande, a gente, infelizmente, é muito grande o número de pessoas que vivem quadros viciosos e absolutamente desequilibrados. Eu vejo aqui em Santos garotinhos, sabe, meninos, meninas de 12, 13 anos andando com garrafa de vodka, sabe, em bando, eles vão para algum lugar, geralmente para a praia, né? E ali na praia eles vão tomar aquela garrafa inteira de vodka, sabe, aquilo vai de boca em boca. Isso é um comportamento de uma personalidade múltipla, ou de um conjunto de várias personalidades múltiplas, porque cada um daqueles adolescentes, aquelas crianças, daqueles meninos e meninas, eles estão sendo assediados por seres trevosos que moram dentro deles e, naturalmente, por seres ardilosos, que são os possessores, né? Bom, uma coisa importante, essas personalidades múltiplas, elas têm cor e forma e idade. O sujeito ele morreu com 49 anos, no ano de 1819, ele continua vivendo em 1819 com 49 anos, com aquele corpo que ele tinha, com aquela personalidade, porque a personalidade, isso tem que existir uma despersonalização para que haja um processo de unicidade entre aquele ser e você. Então, essas personalidades múltiplas, elas boicotam profissões, criam dificuldades de toda e qualquer ordem, que é o caso que eu citei da moça, que era uma excelente advogada, mas cada vez que ela ia prestar o exame da ordem, ela não conseguia lembrar de nada, sabe? Por quê? Porque simplesmente ela era cega, cegavam ela, sabe? Aquele sujeito achava que era impossível uma mulher e uma mulher negra querer saber tanto quanto ele sabia. Eu estou citando essa mulher, veja, não tem nada a ver, né? É o caso daquela mulher, é que casualmente ela era negra, e aquele personagem do século XIX, ele odiava, ele achava que mulher era um bicho serviçal, ainda mais uma mulher negra, aí é que não servia para absolutamente nada mesmo, né? E ele era o rei da cocada, e o resto era tudo chibaba da baba. Então, estou citando muito esse caso para que vocês compreendam que se exatamente você estuda para caramba, você faz tudo certinho, tudo que tem que ser feito, e de repente a sua vida profissional não deslancha, tem uma personalidade múltipla aí te atrapalhando, então trata de procurar alguém que consiga te ajudar nesse sentido. Bom, então, finalizando, situações traumáticas que levam a pânico, depressão, em alguns casos, ansiedade, porque a ansiedade hoje... Desculpa. A ansiedade hoje, ela é muito mais um problema conjuntural, sabe, do que especificamente espiritual. Antes, veja só, vamos imaginar, na época em que eu era um garoto, na década de 60, 70, eu iria saber
de algo que aconteceu na China, provavelmente amanhã, ou mais provavelmente depois de amanhã, lendo lá o Estadão, lendo a Tribuna, lendo o jornal, né? Hoje, alguém dá um espirro na China, isso já está no WhatsApp, isso já está no Instagram, isso já está no Facebook, isso já está no YouTube. Então, a coisa nem terminou de acontecer, alguém já filmou, porque todo mundo tem um celular na mão. Então, a ansiedade que tanta gente acredita ter, na verdade, é porque quer fazer mais coisas do que tem capacidade física para fazer, não é? Então, se você acredita ser ansioso, presta muita atenção nisso, que de repente você não é ansioso, você só não tem controle sobre aquilo que você pode e não pode fazer, deve e não deve fazer. Bem, então é isso, aquelas fobias que eu também já citei, jaleco branco, com relação a insetos, animais. O objetivo final, já que nós estamos falando sobre esse assunto, com relação às personalidades múltiplas, é que nós as auxiliemos. Todos nós vivemos dentro de uma frequência chamada frequência messiânica. A gente só não sabe que vive, não é? É a frequência de Mashirra, em hebraico, frequência de Meshirra, em proto-cananeu, sabe? Isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo. O que é uma frequência messiânica? É você se colocar no ponto em que você vai se disponibilizar a auxiliar pessoas. Agora, o que adianta eu querer dar uma de engraçado, querer dar uma de cara legal, e eu vou ajudar todo mundo, as pessoas me mandam mensagem, a gente atende online, a gente atende na Casa da Luz, a gente atende de várias formas, né? Se eu não vou cuidar de mim mesmo. Se eu não cuido de mim mesmo, eu estou só vivendo um papel hipócrita, porque a pessoa que melhor eu tenho que cuidar sou eu. Ramatiz, ele dizia, cuide, salve pelo menos uma pessoa na sua vida, nem que seja você mesmo, sabe? Se você conseguir salvar a sua existência, você atingiu o seu objetivo. É fundamental que a gente compreenda isso. Não adianta você querer ajudar todo mundo se você não ajuda as pessoas que moram dentro de você. Então, é importante que você registre isso. Não esquece isso. Existem pessoas dentro de você que precisam da sua ajuda. Para que haja uma unicidade entre elas e nós, por exemplo, entre nós e elas, nós precisamos compreendê-las e auxiliá-las. Bom, meu amigo Flávio, pessoas gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação, estou aqui à disposição. Sim, nós temos aqui um balaio de perguntas para você. Vamos aqui antes conferir quantos likes nós recebemos até agora, para atualizar, para saber, porque é muito importante para nós continuarmos aqui com o nosso trabalho, ganharmos relevância na plataforma. 703, falta um pouquinho para 1.000, gente. Vocês sabem que a nossa meta são 1.000 likes por programa. Muito grato pela sua presença. Temos aqui 900 telas conectadas conosco. E vamos, então, derramar o balaio de perguntas no tapete cósmico do Palermo. A primeira, você já foi abduzido, Palermo? Já. Todo mundo foi, só que não sabe que foi, né? Veja só, não abduzido da forma como as pessoas geralmente relatam. Não sei como explicar isso. Eu não sou exatamente a mesma pessoa que nasceu no útero da minha mãe. Há momentos, por exemplo, na sua vida, em que você começa a caminhar rumo à espiritualidade. Então, muitas situações compactuam para que você atinja o seu objetivo. Então, nós vamos passando por muitas mortes em vida, sabe? E essas mortes em vida, elas sempre vão acontecer dentro de um nível de frequência extraterrestre. Mas não exatamente ser sugado por uma nave, não, isso não. Mas eu tenho consciência de ter estado muitas vezes em muitos lugares completamente diferentes e realmente passando ali por processos cirúrgicos, vamos chamar assim. É o que eu consigo dizer nesse momento. Certo.
Vamos aqui agradecer o pessoal que colaborou aqui com a nossa live. A Carla se tornou membro. Muito obrigado, Carla. O Ferreira também fez um super sticker. A Patrícia, ela disse aqui, olha, parabéns pelo aniversário do canal. Isso mesmo, o canal está de aniversário hoje. Muito obrigado a todos vocês por fazerem parte Parabéns. Dessa egrégora. E tem aqui também o Marcos César. Ele disse obrigado por esse canal existir, muito sucesso a você e a todos nós, o Marcos César. Muito grato pela sua presença aqui conosco também. E nós continuamos aqui, então, com as perguntas. A primeira aqui, da Lu, a primeira foi a minha, então a segunda pergunta aqui da Lu. Então, as personalidades múltiplas seriam os fractais de alma presos no passado? É um nome bonito para uma coisa ruim, né? Porque uma personalidade múltipla é alguém doente que mora dentro de você. É alguém que precisa dos seus cuidados. É alguém que precisa muito dos seus cuidados. Nessa meditação, se você me permitir que eu vou fazer aqui, eu vou ensinar uma técnica para as pessoas poderem fazer um trabalho de autoajuda, né? De conseguirem acessar determinadas dificuldades que elas tenham. Então, fractais é um termo muito bonito para uma coisa ruim, porque personalidade múltipla não é nada legal, é uma coisa doentia. São partes suas que são doentes e têm que ser respeitadas. O Carlos, você acredita que nossas vidas são meros hologramas? Não, absolutamente. Nós somos hologramas. Nós nem existimos, nós nem estamos aqui. E aí não tem nada de misticismo. A própria ciência noética, a própria física quântica, a própria metafísica hoje tem mecanismos para conseguir comprovar que nós não existimos. Existem microscópios de última geração que, se você colocar a sua mão na frente do microscópio, você não vai ver uma mão, você vai ver elétrons e prótons e nêutrons e tudo se movimentando, não é? Então, nós somos exatamente hologramas. Nós não estamos aqui, porque aqui não existe. Na verdade, Flávio, nós estamos no futuro. E hoje é o passado do nosso futuro. Essa conversa que a gente está tendo aqui já aconteceu. E nós já estamos lá na frente. Porque quando eu começo a acessar níveis de consciência diferente desse daqui, eu vejo que isso aqui já não existe mais. Esse nível consciencial não existe mais. Então, nós estamos no nosso próprio passado aqui agora. Certo. Eu vou aqui fechar seu microfone na hora de eu passar a próxima pergunta, que deu uma interferenciazinha de microfones aqui para ver se resolve. O doador de ideias. Dentro da mesma linha de tempo, é possível haver interferência de personalidade entre uma realidade paralela e outra? Sim. Sim. Na verdade, essas personalidades múltiplas, elas existem em vários tempos diferentes e todas elas estão atreladas. Existe uma conexão, né? Legal desse filme aqui é que ele mostra. Vou mostrar mais uma vez, caso tenha alguém que esteja entrando agora. Tudo está conectado. Nós achamos, por exemplo, aliás, eu nem te perguntei, Flávio, onde você estava. Eu estou em Santos, mas vamos imaginar que você esteja num outro estado. Teoricamente, nós estamos distantes fisicamente, mas, na verdade, não estamos. Nós estamos absolutamente conectados, porque esse espaço e tempo não existe. Eu moro numa nave e estou sobrevoando esse momento no coração do Brasil, próximo a Goiânia. Ah, que legal. Um lugar forte aí. A Ângela, eu moro na nave mãe. Ah, bacana. Esse aqui é o interior da nave. A Ângela, pessoas bipolares e narcisistas são pessoas doentes? Claro que sim. Veja só, todos nós estamos aqui para expressar Deus. O papel de qualquer espírito encarnado é para expressar Deus através dos seus pensamentos e atitudes. Cada vez que nós não conseguimos expressar Deus, nós estamos doentes. Então,
Uma pessoa que tem uma disfunção como o narcisismo, por exemplo, ele só consegue olhar para ele mesmo. É como se ele fosse o centro do universo, ele importa e o resto não importa. Isso é uma personalidade ou um conjunto de personalidades múltiplas que precisa ser acessado e auxiliado. E se não for nessa vida, vai ser numa outra. A Mari Fernandes, ela disse aqui, a apometria ajuda a resolver algumas coisas que nos prendem e faz com que nós peguemos no tranco, porque está tudo travado? Claro que sim. A apometria é uma técnica de desdobramento, né? Então, através da apometria, nós geramos o desdobramento dos nossos corpos. E, através desse desdobramento dos nossos corpos, os nossos amigos, né, médicos do espaço, eles conseguem fazer, muitas vezes, o desligamento entre o personagem atual e uma personalidade múltipla muito antiga, que já esteja a ponto, por exemplo, de ser absorvida pela personalidade atual. Sabe bolha de sabão? É um exemplo que eu sempre utilizo com os pacientes, inclusive. Imagina aquela criança brincando de bolha de sabão, e tu faz uma bolha de sabão grande, bonita, né? E aí, de repente, uma outra bolha menorzinha, pequenininha, ela vai sendo atraída pela força interna daquela bolha maior. Durante algum momento, então, você tem aquela bolha grande, aquela bolha pequenininha acoplada. E há um momento em que aquela bolha pequenininha explode. Você acha que ela explodiu, mas ela não explodiu, ela foi absorvida pela bolha maior. É isso. Vou pedir para você vir um pouquinho mais para frente, perto do computador, para a tua voz captar um pouco mais perto aí. Tá. Melhorou? Sim, que aí eu vou diminuir um pouco o volume para ficar melhor aqui para a nossa audiência nos ouvir. A Ciomara Bonfim, quantas existências são necessárias para findar as personalidades e o espírito atingir sua evolução? De repente, uma só. Se você tiver consciência do que está fazendo agora, uma só. Sabe, se você assumir a frequência, não exatamente a frequência de um avatar, mas se você realmente estiver muito focado nesse processo de libertação, de repente, numa só vida, você faz com que isso aconteça. Os nossos amigos no plano espiritual, eles dizem que se nós nos entendermos como realmente nós somos, muitas vezes, numa fração de segundos, nós conseguimos atingir esse processo de iluminação que vai gerar uma segunda morte. A segunda morte é quando há o rompimento do chakra básico e aí automaticamente a pessoa não precisa mais encarnar. Interessante, a segunda morte, eu já ouvi falar na Bíblia, né, sobre segunda morte. Gostei da explicação, muito bom. Eni, obrigado por você colaborar com o Super Sticker, Pandeirinho da Sorte, para agradecer a colaboração. E o Rafael disse aqui, nunca lembrei de ver... Como é que está escrito aqui? Nunca lembrei do passado e nem fiz viagem astral. Será que sou daqueles que não têm alma? Bobagem, é claro que tem. A alma é justamente a nossa ligação, é a nossa ligação com Deus. As pessoas ficam aí querendo buscar formas mirabolantes para se conectar a Deus, mas a distância que há entre nós e Deus é a mesma distância que há entre nós e nós mesmos. Então, isso é claro que tem alma. Simplesmente ele está vivendo uma realidade completamente distante daquilo que ele de fato é. Mas comece a buscar informações sobre espiritualidade, mas quando eu digo buscar informações sobre espiritualidade, significa, o que eu quero dizer, de fato, é que as pessoas elas precisam começar a eliminar a fé burra, sabe? Existe a fé burra, existe a fé inteligente e a fé burra. A fé burra é aquela fé da crença. Fulano falou, então, se ele falou é porque é real. Então, isso é uma fé burra. Você tem que julgar tudo dentro de você. Então, vai buscar informação, busque as informações, mas trabalha o conceito de cada informação dentro do seu ser.
para depois você simplesmente seguir. Não é? Então, essa coisa de dizer que não tem alma, isso é bobagem, que é isso? Gravid, ele disse aqui, toca a gaita aí, Flávio. Eu não sei tocar gaita, eu faço barulho aqui só para comemorar a colaboração do pessoal. E muito obrigado, Gravid. É assim a pronúncia? Depois você me corrige aí se foi errado. Valeu pelo seu apoio. Nós temos aqui a participação do... Você toca algum instrumento, ô Palermo? Olha, quando eu era moleque, eu tocava violão. Nunca mais toquei violão. Hoje violão eu faço uns barulhos aqui. Oi? Violão eu faço umas graças. Eu já vi. Você canta? É um instrumento que... Não. Nunca cantou? Nem na escola? Não, rapaz, eu sou muito ruim nisso. Karaokê? Não. Nunca cantou no karaokê? Não. Eu acho que para isso tem que ter nascido para isso. Você nasceu para isso. Eu até gosto um pouco de música mesmo. Você é músico, você só não está músico, mas você é músico. O seu negócio é música, o meu é macumba. Muito bom, isso aí. O Cautelai. Tenho duas pessoas fortes que atuam na minha vida, os dois focados e obcecados. Um contador fumante e um auxiliar de cientista. O foco deles me ajuda muito. Quero parar de fumar. Como faço? Qual é o nome da pessoa que perguntou isso? Cautelai é o nome. Cautelai. Veja, eu fumei até os meus 40 e poucos anos de idade, mais ou menos. E eu fumava porque eu estava no nível de consciência, eu estava muito desestruturado naquele momento. E eu chegava a fumar de 4 a 5 maços de Marlboro por dia. 4 a 5? Por dia. Eita. Então, imagina alguém fumando de 80 a 100 cigarros por dia. Eu era uma chaminé, então eu imagino o cheiro que eu exalava, sabe? Devia ser uma coisa muito ruim, muito tenebrosa. Eu deixei de fumar de um dia para o outro. Eu simplesmente deixei de fumar. É uma decisão que você tem que tomar. As pessoas ficam procurando meios, ficam procurando subterfúgios para deixar de fumar, como hipnose, por exemplo. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas ela só vai te ajudar a fazer uma coisa que você quer muito e não consegue. Então, a decisão. Quando você toma uma decisão, a sua vida muda. Então, eu deixei de fumar. Aqueles 4 singelos, de 4 a 5 singelos macinhos de cigarro por dia, de um dia para o outro. Quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes não acreditam, mas é que eu sou determinado, né? Eu sou extremamente disciplinado. Eu também, assim, pode falar. Não, sou disciplinado em algumas situações. Por exemplo, eu deveria ter sido disciplinado antes de começar a fumar, né? Parou faz quanto tempo? Uns 25 anos, mais ou menos. Eu sou fumante até hoje. Nunca mais voltou? Não. Eu sou fumante até hoje, mas eu não coloco cigarro na boca. Eu adoro cigarro, adoro o cheiro de cigarro. Porque geralmente o ex-fumante é chato pra caramba, né? Sabe? Estão fumando. Você é fumante aqui no prédio mesmo, por exemplo, tem alguém que no andar de baixo, aqui no terraço, muitas vezes vai lá para o terraço e fica fumando seu cigarrinho. Minha mulher fica brava pra caramba, sabe? Mas eu não, parece que eu pareço até o Gasparzinho, sabe? Não acho que não é o Gasparzinho. Eu vou no cheiro do cigarro, eu adoro cigarro, eu só não fumo porque é uma decisão minha, mas eu continuo sendo fumante, inveterado. Eu já fumei também na minha adolescência, aos 16 anos. Adivinha a marca? Continental? Não, Calton. Quente? Calton. Você é fino. Você é fino. Eu, quando comecei a fumar, eu fumava Hollywood. Hollywood era muito forte. Se eu fumasse, eu caía. Igual o fumo Colombo. Cada tragada é um tombo. Tombo. Eu fumava Hollywood. Aí depois, quando eu fiquei mais fino também, eu fumava Marlboro. Mas você fumava Calton, mas eu não fumava, não. Era Miguel. Vou te explicar aqui rapidão. Eu fui num baile
paredão de som, sabe aqueles bailes antigos, anos 80? Sim. E aí uma menina, eu queria chamar para dançar, seleção de música lenta. Queria chamar para dançar. Foi lá e ela me perguntou se eu tinha um cigarro. E eu não tinha. Aí ela foi atrás de um outro cara que tinha cigarro e eu fiquei a ver navios. Perdi a oportunidade de dançar com aquela menina. Aí eu pensei, no próximo baile eu terei cigarro. Aí na época o cigarro da moda era o Calton, era um dos mais caros. Aí eu comprei, coloquei no bolso da camisa. Quando cheguei perto da menina na seleção de lenta, ela ficava assim, ó. Um cigarro. Aí ela, você tem um cigarro hoje? Eu falei, tenho. Levei até o isqueiro. Falei, tem house também, house de cereja, quer um também? Eu quero. Aí dei house, dei cigarro, aí ela falou, você quer dançar? Eu falei, quero. Aí ganhei a dança, tá vendo? Mas todo mundo começa a fumar dentro de um princípio de idiotia plena. Eu, quando era menino, eu fui um atleta, né? Não uma profissional, mas eu fui um atleta. Então, eu não fumava, não bebia, não fazia nada disso. Eu cultuava mesmo o meu corpo, não é, naquela época. E aí, de repente, com 19 anos, 20 anos, uma coisa assim, eu conheci uma garota que era muito bonita, mas muito bonita a menina era. Mas ela fumava, parecia uma chaminé. E ela fumava Hollywood, né? Então, a única alternativa que eu consegui para conseguir me manter próximo àquela garota foi começar a fumar. Um dia eu peguei um cigarro dela e aí, de repente, o namoro acabou rapidinho, não levou nem 60 dias, terminou e eu continuei fumando por mais de 20 anos. Uma imbecilidade, né? Eu fumei pouco tempo. Fumei daquele período lá e depois mais alguns anos e parei logo. Foram, acho que uns 2, 3 anos e logo parei. Foi só que você é mais inteligente do que eu sou um cara muito burro. Foi só a questão da adolescência mesmo, aí logo em seguida parei com isso. Mas ainda bem, né? Ainda bem. A Valéria colaborou conosco aqui com um superchat generoso, Pandeirinho da Sorte, para agradecer. Tudo que tiver direito aqui, ó, Gaitinha Encantada. Muito grato pelo seu apoio, por você turbinar a nossa transmissão. A nave-mãe agora ficou com um tanque cheio, hein? Muito grato. E nós vamos aqui agradecer também o Charles, que se tornou membro do canal. Muito grato, Charles. Pandeirinho da Sorte também. E o Hélio, ele disse aqui para nós, essas personalidades múltiplas poderiam ser implantes de falsas memórias, uma vez que vivemos num sistema de controle. E isso pode ser usado como uma programação preditiva. Mas é uma programação preditiva, só que, na verdade, não é um implante, são pessoas que, de fato, existem. São pessoas que, de fato, existem. São pessoas que, de fato, existem. Amanhã ou depois, por exemplo, quando eu desencarnar, eu não vou poder dizer que o Palermo não existiu. Ele existiu, não é? Ele existiu. As pessoas que eu fui no passado, elas existiram, só que elas estão presas numa frequência de espaço-tempo, porque elas não conseguiram entender, não conseguiram aceitar uma série de coisas, e elas estão presas dentro de uma frequência de espaço-tempo. Então, não são implantes, não são chips. São pessoas que coabitam esse corpo mesmo. A próxima é da Eliana Hello. Ela disse aqui, o que te levou para esse caminho? Quais os processos que você resgatou sua memória? E o eu superior, mentor, você canaliza? Então, eu canalizo. A todo momento, todo mundo faz isso, que as pessoas não sabem que fazem. O meu eu superior é o meu espírito, né? Geralmente, o que nós fazemos é acessar o nosso eu interno. O nosso eu interno é uma espécie de um elevador que nos leva ao nosso espírito. O nosso espírito ele não consegue se aproximar da terceira e quarta dimensões. Nosso espírito ele vive numa realidade muito elevada. Por isso existe um fragmento, né? Por isso nós somos seres multidimensionais. Então nós estamos vivendo aqui agora na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, sabe? E sucessivamente, nona dimensão de consciência. As pessoas falam muito dos mestres ascensionados, que são seres especiais, mas na nona dimensão de consciência todos nós somos ascensionados. Na 11ª dimensão de consciência, todos nós somos arcanjos também. Olha essa aqui.
do Duarte. Fui atacado. Ele quer saber se foi atacado. Por quê? Ele vai explicar. Dormíamos de madrugada. Ao acordar, minha esposa viu vultos escuros de olhos brilhantes em volta do meu espírito, próximo da porta do quarto, como se quisessem me levar. Ele quer saber se foi um ataque. Claro que foi. É óbvio que foi. Agora, cada vez que acontece um ataque, sabe, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha controle absoluto sobre aquilo. Não existe acaso. Para que ele receba esse acaso, é porque alguma coisa o próprio espírito dele está querendo mostrar a ele. Ou seja, existe um caminho que você não está seguindo, você está brincando de ser humano, né? Seja humano, viva como humano, só que, ao mesmo tempo, procure compreender a todo instante, a todo momento, que você é muito mais do que esse ser humano. Que aí, automaticamente, quando você começa a criar um sistema de autoproteção, esses ataques eles vão diminuindo. Vou dar um exemplo simples, sabe, Flávio? Você mora aí perto de Goiânia, né? Você falou. Eu estive aí em 2019, eu fui dar um curso aí, fui numa universidade que tem aí em Goiânia, que não me recordo agora o nome, ao lado de um hospital. Bom, enfim, eu fui dar um curso de mesmerismo, que é a hipnose não verbal, né? Então, veja só, você não sai aí em Goiânia com cordão de ouro, com relógio de ouro, em qualquer horário do dia. 1h da manhã, vou até a padaria, vou lá comprar, sei lá, vou até o posto de gasolina. Você não faz isso, porque você sabe que você pode receber um ataque. Então, você se protege, você já não usa nada que chame a atenção. Então, quando nós começamos a compreender a espiritualidade, nós começamos a criar dentro de nós mecanismos de proteção, porque nós não somos essas pessoas fragilizadas ou pseudo-fragilizadas que nós acreditamos ser. O ataque acontece que é justamente para que as pessoas consigam perceber que elas têm capacidade para sobrepujar, para passar por cima de qualquer tipo de tentativa de ataque que aconteça. Inclusive, nem o celular pode deixar aparecendo, porque pode receber um ataque a qualquer momento. Sim, Zenaide Nascimento, muito obrigado pelo seu apoio aqui. Bandeirinho da Sorte para agradecer. E a Cristiane disse aqui, nos tornaremos uma personalidade obsessora de outro alguém no futuro? Se sim, como evitar? Expressar Deus através de cada atitude, de cada momento. Como é que nós expressamos Deus? É pensar como Deus. Veja, é que isso geraria várias outras lives, né? Mas, por exemplo, não existe o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma criação do homem para a manipulação do próprio homem. O que existe é o arbítrio divino. Então, vamos lá. Como é o arbítrio divino? Eu consigo imaginar que Deus vai agredir o meu amigo Flávio? Vai espancar? Não, não dá para imaginar isso. Então, se não consigo imaginar isso, como é que eu consigo me imaginar fazendo aquele tipo de coisa? Então, cada vez que eu vou pensar em alguma coisa, eu tenho que pensar como Deus pensaria, porque Deus habita em mim. Deus está aqui dentro, está aí dentro de você, está dentro desse plástico, dessa canetinha, está dentro de tudo. Deus é o todo, né? Deus, ele é o todo. Então, quando eu começo a expressar Deus a todo instante, a todo momento, com certeza eu estou escapando de me tornar uma personalidade múltipla que venha efetivamente desestruturar alguém no futuro, como eu tenho aqui dentro de mim hoje. O meu trabalho hoje é esse, é trabalhar essas personalidades, sabe? E ir buscando todas elas, sabe? Torcendo para que elas apareçam, para que eu consiga mesmo auxiliá-las, porque a terceira dimensão nesse planeta está acabando, Flávio. Vai chegar um momento que não vai mais existir terceira dimensão. E muitas pessoas vêm aqui no seu programa e falam sobre isso. Só que essas pessoas elas falam de uma forma macro, não é? E não é a minha forma de atuação, minha forma é micro, porque eu estou aqui pequenininho, coisinha pequenininha, porque eu estou salvando vidas, ou seja, ajudando as pessoas a se salvar. Então, é uma questão de compreensão. Vai chegar um momento em que não vai existir mais terceira dimensão nesse planeta. Está muito perto disso acontecer, inclusive.
né? Nós vamos continuar existindo aqui a partir da quarta dimensão, mas no nível de consciência de 4.5, 4.6, ou seja, nós vamos voltar ao nosso ponto zero, que é a quinta dimensão de consciência, muito rapidamente. E aí, automaticamente, quando nós chegarmos nesse ponto, é que nós passamos pela segunda morte, aí nós não vamos mais encarnar. Você disse... Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. Você disse que que você é pequenininho e tal, mas foi dito lá atrás que o menor é o maior e os últimos serão os primeiros. Não, mas é que... Não foi nesse sentido que eu quis colocar. Eu sei que não, eu sei que não, claro que não, você foi modesto e tal. Também não. É que eu vejo aí no seu programa, especialmente pessoas muito abalizadas falando de uma coisa de uma forma macro, sabe? É que não é essa a minha forma de ver, mas é que ambos se complementam, né? Ambos se complementam. Sim, eu convivo com seres, por exemplo, que estão num nível de consciência muito elevado, sabe? Com os seres intramarinos, intraterrenos, com seres híbridos. Hoje é uma grande profusão de seres híbridos atuando no planeta, justamente porque eles conseguem se aproximar muito mais da quarta dimensão do que um ser intraterreno, um ser intramarino e principalmente um ser extraterrestre. Sim, mas o que eu quis dizer é que, embora você seja modesto e diga que sua mensagem ela é menor, eu estou interpretando como uma grande mensagem que pode ajudar muita gente e pode nos ajudar. Sim. Porque tudo é importante, tudo é bom. É nesse tom que eu estou aqui dizendo, o meu comentário. A Adélia Silva, ela disse aqui, quando não estão manifestadas algumas dessas personalidades, onde ficam, em quais dos nossos corpos? Elas não ficam nos nossos corpos, elas ficam dentro do subconsciente. O nosso subconsciente, ele é o registro acástico, é o nosso registro acástico pessoal. O nosso subconsciente é uma coisa muito grande. Vamos imaginar que aqui não, porque tá chovendo, está um tempo feio, né? Mas vamos imaginar que aí, em Goiânia, você saia quando terminar essa live e olhe para o céu vai estar bonito, limpo, muitas estrelas, sabe? Você vê aquilo é grande, não é? Aquilo é grande. Se você pegar um foguete, por exemplo, uma nave qualquer, e de repente começar a voar na direção de uma determinada estrela, você marcou a estrela no seu mapinha aí. Daqui a algumas centenas de quilômetros, você não vai mais enxergar aquela estrela, porque milhões de outras estrelas terão sumido. O nosso subconsciente ele é muito maior do que isso, porque o nosso subconsciente ele é a estrutura da consciência na Terra, que é Deus. Bom, é isso. Eu penso, né? O Rafael, então é possível morrer por causa de um pesadelo? E nesse caso, uma entidade maligna pode matar pessoas, parecido com o filme do Fred Krueger? Pode. Não exatamente fisicamente da forma como acontece no filme do Fred Krueger, né? Mas existem muitas pessoas, muitos seres com muita capacidade, com muito ódio guardado no coração. E essas pessoas podem sim. Mas, veja, vou voltar a repetir. Não cai uma folha de uma árvore sem que o arquiteto, o grande arquiteto do universo, o grande criador, tenha consciência daquilo, né? Se aconteceu isso, é porque você estava vibrando naquele jogo. Porque quem não vibra naquele jogo não vai passar exatamente por isso. Sei lá. O Duarte falou aqui. Sim, o Duarte disse, pode abrir uma exceção e ler mais uma pergunta minha? Repete aí, Duarte. Então, Duarte, porque eu não achei essa sua pergunta aqui. Estou procurando agora, aqui no chat, não encontrei a sua segunda pergunta. Se você puder repetir, eu vou te agradecer, tá bom? Ok. Enquanto isso, tem uma aqui. Toma uma aguinha para completar a água do radiador, Palermo? Tomei. Ok. A pergunta aqui, ó. Quem criou esse sistema complexo de múltiplos personagens que ficam enredando, perturbando, se é que isso existe?
Olha, uma personalidade múltipla, ela, ela não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Ela está aqui porque está doente. Então, ela não perturba a vida de ninguém. Nós existimos dentro de um princípio de engenharia sideral. Uma série de pessoas já vieram aqui ao seu programa e falaram sobre isso que eu vi, né? A raça humana ela foi criada dentro de um laboratório. Existem planetas, por exemplo, para a criação de espécies. Existem planetas para a criação de animais, para a criação de insetos, para determinados planetas tridimensionais correlatos àquele nível de consciência daquela criação. E essa raça humana, não existem seres humanos. A raça humana é um veículo que você utiliza. E isso foi criado por engenheiros siderais, por geneticistas extremamente capacitados, né? Então, toda essa configuração de terceira e quarta dimensão acabou sendo criada com o passar do tempo em função da forma desordenada que nós passamos a viver há milhões de anos atrás. Então, isso obedece a um princípio inteligente. Não é para prejudicar ninguém. É que enquanto você não deixar de fazer bobagem, você continua fazendo bobagem, não é assim? Enquanto você não deixa de fazer bobagem, você não consegue ascensionar, você não consegue ascender, você não consegue se aproximar do Criador, você não consegue se aproximar de Deus. Lígia Batista, você assistiu o filme Conversando com Deus? E a pergunta era sempre a mesma. O que o amor faria agora? Você concorda com isso? Eu concordo, mas eu não assisti esse filme. Mas veja só, amor não é sentimento, amor é atitude. Então, esse filme ele deve estar trabalhando justamente nesse sentido, porque o amor-sentimento ele só prende as pessoas. O amor-atitude, não. Desculpa, estou saindo de uma gripe brava aqui, mas está difícil. O amor-atitude eu sou, na verdade, um cabalista, não tenho religião, não sigo religião nenhuma, não é? Então, em Cabala, quando você começa a estudar Cabala, uma das primeiras coisas que você aprende é que para Deus tudo está bem, tudo está bom para Deus. Sabe? Não existe absolutamente nada que esteja errado. Quando você começa a entrar dentro dessa consciência, por exemplo, na verdade, eu esqueci da pergunta. Me enrolei todo aqui com a minha garganta. Repete, por favor, a pergunta da menina. A pergunta dela... Desculpa. Do filme. Do filme se... sim, do amor. Então tá, amor é atitude. Então, veja só, eu só consigo amar uma pessoa quando eu dou o que eu tenho de melhor para ela. Né? Então, para mim amar uma pessoa, para mim amar, seja essa pessoa, seja quem for, eu não estou falando de amor homem e mulher, porque eu tenho que amar. Eu não posso amar, por exemplo, mais a minha mãe do que a você. Porque se eu fizer isso, por exemplo, eu estou incorrendo em erro. Porque não há diferença entre você e minha mãe. Todos nós somos exatamente iguais. Então, amor é um conjunto de atitudes que eu preciso passar a tomar com relação a todas as pessoas. É que, geralmente, quando se fala de amor, se fala no amor-sentimento, e isso e aí é muito fraco, é uma palavra fraca, é algo que não te leva a lugar nenhum, porque aí, automaticamente, o medo, que realmente é a energia forte desse planeta, vai mantendo todo mundo aprisionado. Amor, então, não é sentimento, amor é atitude. Então, quando você começa a colocar o amor entre você e você mesmo, entre você e tudo aquilo ao seu redor, aí a sua vida se modifica. Mas eu preciso ver esse filme também. Tem muita coisa que eu não vi ainda. Se ela depois puder me passar o nome do filme. O nome do filme... eu falei para você aqui. Deixa eu tentar voltar aqui. Como que era o nome do filme, pessoal? Diz aí. Olha, essas pessoas, pedem para elas colocarem nos comentários abaixo, porque depois eu vou ler os comentários, aí depois eu pego lá. E eu acho que sugestão sempre é uma coisa muito legal, porque de repente você entra assistir uma live como essa,
E aí você vê que alguém sugeriu um filme, você vai ver, de repente, aquele filme é o que vai fazer com que você comece a dar passos falando com Deus. A Alciane colocou aqui, falando com Deus. Tomara. Isso. Eu gostaria de saber de você se já teve contato frente a frente com algum ser, alguma entidade nessa nossa realidade tridimensional. Você, frente a frente, de algum modo, você teve contato com algum espírito, algum ser, até hoje? Olha, o meu trabalho é lidar com desencarnado. Eu sou um terapeuta há 25 anos. Então, quando eu deito um paciente na maca, que eu vou cuidar do paciente, eu não estou cuidando especificamente do paciente encarnado. Para que eu consiga ajudar o encarnado, eu tenho que ajudar todos os desencarnados que eventualmente estão acoplados a ele, e principalmente as suas personalidades múltiplas. Então, o que eu mais vejo é espírito. Legal. Você disse que queria fazer um exercício no final. Se quiser, Sim. Pode ser a partir de agora. Tá bom. Eu vou pedir para as pessoas, então, eu vou pedir para as pessoas... Aliás, eu vou conversar diretamente com as pessoas. O que eu vou propor a você, nesse momento, é desenvolver um trabalho que você poderá assistir sucessivas vezes. E cada vez que você desenvolver esse trabalho, você vai perceber nuances diferentes na tua sensibilidade. Se você passar por esse mesmo processo várias vezes, você vai perceber, por exemplo, uma série de coisas que te passaram desapercebidas em muitos momentos e que agora não vão mais passar de forma desapercebida, porque você vai estar muito mais atento. E é esse tipo de atenção que é importante nesse trabalho. Então, eu vou pedir a você que faça algumas coisas. Eu quero que você feche os seus olhos. Sugiro. Desculpe. Feche os olhos. Inspira e expira suavemente pelo nariz. Solte os músculos da testa. Solte os músculos da face. Solte os músculos da boca, internos e externos. Agora solta todos os músculos das costas de uma vez só. Concentra a sua atenção no som da minha voz. E vai inspirando e expirando, se possível, pelo nariz. Agora, concentra a sua atenção na sua respiração. Todo e qualquer pensamento que surgir, você deixa para pensar depois. Inspira e expira, bem suavemente. Procure imaginar que o ar que você inspira e expira é um ar azul prateado. Procure imaginar que esse ar azul prateado, ele entra pelas suas narinas e vai fazendo uma varredura em todo o seu corpo, a nível celular, da cabeça aos pés, e vai limpando angústias, mágoas, tristezas, ressentimentos. Agora, nesse momento, eu gostaria que você concentrasse a sua atenção em alguma dificuldade que você tenha em sua vida. Concentra a sua atenção em alguma dificuldade que você tenha na sua vida nesse momento. Preste atenção em você. Agora, eu quero que você imagine um teatro pequeno. O piso desse teatro é preto, as paredes, teto, tudo preto. As poltronas são vermelhas e a cortina no palco é vermelha. Existe uma luz fraquinha, bem fraquinha, para você perceber a existência do palco. Nesse momento, você começa a ouvir, atrás das cortinas que estão fechadas, o burburinho, como várias pessoas conversando baixo, falando baixo. Mas é importante que você saiba que essas pessoas estão falando sobre você. Não estão falando de você.
estão falando sobre você. Quando você pensa nesse problema atual que você tem, nessa dificuldade atual que você tem, automaticamente, de uma forma natural, essas personalidades múltiplas se apresentam, porque elas não têm como se esconder. Então, procure imaginar que algumas pessoas começam a falar atrás dessa cortina. Então, imagine que você está sentado confortavelmente na primeira fila. Não há ninguém nesse teatro. Não há motivo para você temer. Você está absolutamente seguro dentro desse lugar. Imagine-se então sentado confortavelmente na primeira fila. Procura se aconchegar na poltrona do corpo. Agora, quando eu contar de 1 a 3, presta muita atenção. Quando eu contar de 1 a 3, uma dessas pessoas vai abrir a cortina e vai se dirigir a você, mas vai continuar em cima do palco. Só que ela vai sentar na beira do palco, bem perto de você. Não tenha medo. Entenda que essa é uma parte sua que precisa da sua ajuda. E que, de repente, ela vai poder utilizar esse momento para fazer uma troca de ajuda mútua. Ela vai perceber que, te ajudando, ela consegue ajudar a ela mesma. Não se preocupe em visualizar nada. Você não precisará visualizar nada. Então, na minha contagem de 3, eu só quero que você imagine a cortina se abrindo e uma pessoa passando e sentando no palco, bem perto de você. 1, 2, 3. Agora, imagine essa pessoa entrando em cena. Esse é um grande momento na vida de vocês dois, na sua vida e na vida desse ser também. Porque esse ser, ele está sofrendo dentro de você. No fundo, se ele conseguisse acessar Deus da forma como você consegue fazer agora, ele já teria se libertado disso. Agora, procure imaginar que você está conversando com essa pessoa. Não importa se essa pessoa que você imagina é homem, se é mulher, se é uma pessoa com idade, se é jovem, não importa. Apenas compreenda que essa pessoa é parte de Deus e é parte de você também. Agora eu quero que você imagine você conversando com essa pessoa. Imagine que você faz a essa pessoa as perguntas importantes para a sua vida nesse momento. Pergunte a ela: você sabe quando você apareceu na minha vida? Por que você apareceu na minha vida? Você sabe qual é a função da sua existência na minha vida hoje, nesse atual momento planetário? Consegue imaginar o porquê você está aqui? Consegue imaginar que para você estar aqui tem a permissão divina, tem uma permissão de Deus para que a gente possa se encontrar e se ajudar mutuamente? Pergunte a ela, mentalmente, se ela tem consciência da sua presença atual. Pergunte a ela se ela tem consciência de que ela está vivendo através do seu corpo, juntamente com você. Pergunte a ela se ela tem consciência de que vocês dois estão dividindo a mesma encarnação. Diga a ela que aquilo que ela não conseguiu entender e resolver no tempo dela, ela está tendo hoje uma segunda oportunidade, porque Deus permitiu que ela nascesse novamente juntamente com você. Vou fazer silêncio agora por alguns instantes, para que você converse com essa pessoa e obtenha a resposta que você precise.
Mas é importante que você diga de uma forma simples e natural que, na medida em que vocês se completem, se complementem, você vai passar a ter uma qualidade de vida melhor e essa pessoa vai passar a ter uma vida tridimensional juntamente com você, uma vida muito melhor. E num determinado momento, todo o conhecimento que ela tem, você terá. E todo o conhecimento que você tem, ela também terá. Algo mais ou menos assim. Eu faço silêncio agora. Para registrar na sua mente tudo aquilo que você está imaginando. A imaginação acontece num plano de quinta dimensão. Então, procure registrar o máximo que você conseguir tudo aquilo que está sendo experienciado. E deixe uma porta aberta no plano espiritual para que você possa voltar a esse teatro todos os dias ou todas as vezes que você sentir necessidade de se conhecer melhor. Esse teatro é, na verdade, uma sala fechada dentro do seu subconsciente. E é nesse lugar que você consegue acessar o seu eu interno. Então diga para o seu eu interno que você está pronto para se libertar. Mas diga isso de uma forma muito ordenada. É preciso coragem para isso. Porque essa não é uma frase para ser dita da boca para fora. Quando você sentir que há coragem nisso, você diga: estou pronto ou pronta para a minha libertação. E fique na expectativa de que o universo, que Deus vai projetar sobre você muitos caminhos novos para que você atinja seu objetivo e comece a voltar para a luz, que é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Agradeço agora a todos os seres de luz que estão compactuando nesse momento para que esse trabalho possa acontecer, para que você possa se encontrar, para que você possa se libertar. Cada dificuldade que você tiver na vida no futuro, você sempre poderá voltar a esse lugar e fazer exatamente o mesmo processo. Você sempre poderá rever esse vídeo, porque ele vai ficar gravado, tanto no canal do Flávio, quanto no meu também depois. Apenas inspira e expira suavemente, agradeça a presença desse ser. Olhe para ele com amor, com carinho, com compaixão. E diga a ele que você vai poder fazer por ele ou por ela tudo o que você puder, para que a qualidade de vida dessa pessoa possa melhorar. Agora, na minha contagem de 3, toda essa imagem que eventualmente você criou, ela vai sumindo e você vai retornando ao momento presente, ao aqui e agora. 2, 3. Abre e feche as mãos, movimento o pescoço. Eu agradeço muito a todos que estão assistindo esse vídeo, todos que eventualmente ainda vierem a assistir, e lembrar que nós estamos aqui à disposição do plano maior para poder auxiliar quem precisar de auxílio, dentro daquilo que a gente conseguir fazer. Meu amigo Flávio, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, nós que agradecemos aí a sua participação no programa de hoje. E valeu, gente, por nos acompanhar. Pode falar. Muito obrigado a todos.
Nada. Bom final de semana a todos. Rebobinem a fita, chegou atrasado, não tem problema. É só você rebobinar. Muito grato pela sua presença. Não esquece aí do comentário, o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Nós nos veremos amanhã no mesmo horário, às 20h30. Um abraço de alma. Mais algo a dizer? Namastê. Muito obrigado a todos, inclusive você.